Hey Brainstormer! E bem-vindas à primeira aula de inglês. Eu sou a Teacher Joe, caso você não saiba. Prazer, Teacher Joe aqui. E antes da gente ir pra aula, eu quero te explicar como que as aulas vão funcionar. E por que eu quero explicar como que as aulas vão funcionar? Porque uma coisa que eu percebi na minha vida é que sempre que eu falo a razão das coisas, todo mundo lembra mais. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, como que funciona as aulas? Como que as aulas vão funcionar? Primeiro, é diferente do que você tá acostumado. Por que é diferente do que você tá acostumado? Porque eu passei mais de 10 anos dando aula em escola de idioma e eu passei todo esse tempo vendo onde todas elas erram e onde todas elas acertam. E aí, quando eu comecei a dar aula particular, eu desenvolvi o meu método e vai ser com o meu método que a gente vai aprender inglês. Porque eu acho que o meu método é melhor do que os métodos que estão por aí. Se não, né? Por quê? Por que usar, não é mesmo? Mas beleza. Como que uma escola normal funciona? Ela separa... Primeiro que ela tira a língua do ambiente natural dela, né? E... Na minha visão, isso é muito contraprodutivo. Porque a partir do momento que você tira a língua do ambiente natural dela, você não vai aprender a língua do jeito que ela é. Você vai aprender a língua simplificada para o seu aprendizado. E... para bastante gente isso é um problema. Porque o que acontece? Você aprende tudo na escola, você fala, nossa, mano, eu tô sabendo tudo de inglês, caramba, eu sou o máximo e tal, lá. Aí você chega numa situação de vida real, o que acontece? Você não consegue se virar. Por quê? Porque você não aprendeu a vida real. Eu entendo porque as escolas fazem isso. Elas fazem isso achando que você vai também usar a língua fora da aula. Só que eu não vou me enganar. eu não conto com nada vindo de você. Por que eu não conto com nada vindo de você? Porque eu sou o tipo de aluna que também não faz nada, sabe? Aluna que não tem caderno, não tem anotação, sou eu. Então eu assumo que ninguém vai fazer nada, então eu já tento me garantir na aula inteira. E como que funciona como que as aulas vão funcionar? Primeiro que você não vai precisar se preocupar com o nível. Eu não me preocupo com o nível. Porque se eu vou usar a vida real para te ensinar inglês, faz diferença se você é básico, intermediário ou avançado? Não, nenhuma. Porque a gente vai falar da vida real. E se a gente vai falar da vida real, a gente tem um porém. O que as escolas fazem? Vamos lá, vamos fazer aqui o comparativo da nossa vida, de como a nossa vida vai ser e como a vida das outras pessoas é. A vida das outras pessoas que fazem aula em escolas. O que acontece? Elas vão lá, elas vão pra escola, maravilhosas e lindas, etc. E aí começa a aula. Primeiro que as escolas de inglês fazem você falar, fazem você usar o inglês absurdamente já direto na primeira aula, porque por razão de mercado, não é razão didática. Não é para você aprender, é mercado. Porque se você entra numa escola e você sai na primeira aula falando alguma coisa, você tem a impressão de que você aprendeu. Por mais que nem sempre isso seja verdade. Então as escolas elas fazem você usar o inglês que você acabou de aprender. Só que se a gente for pensar, vamos pensar na forma que a gente aprendeu o português. Cara, você passou um ano e meio só ouvindo o português, daí você passou de um ano e meio a um ano e meio de idade, até uns 2, 3, falando palavras, tentando formar frases. Dos 3 pra frente, você começou a formar frases e nos 6, 7, você foi aprender a escrever. E é assim que a gente aprende nossa língua normal, assim que a gente aprende nossa língua materna, assim que todo mundo aprende a língua materna e faz parte, e é normal e tá tudo bem. Só que o que acontece? Por alguma razão X da vida, as pessoas resolveram começar a ensinar inglês de um jeito diferente. Elas separam a língua da realidade e aí pra você ter a impressão de que tá mais fácil e você gostar mais. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de mostrar o inglês de verdade do jeito que ele é, porque vai ficar melhor no futuro. Só que o que acontece? No presente, tipo, agora, sua vida vai ficar mais difícil. Por que a sua vida vai ficar mais difícil? Porque eu vou ter que te ensinar um monte de conceito, um monte de coisa que é, de fato, complicada de se entender se você não tem o manejo do inglês, se você não tem a malemolência para falar inglês, mas a longo prazo isso é muito melhor. E outra coisa, você não vai falar nessa primeira aula. Você não vai falar na segunda aula. Você vai falar quando você estiver pronto para falar. Porque é muito mais importante entender como a língua funciona
do que falar a língua sem entender como ela funciona. Porque se você entende como a língua funciona, quando chega na hora de falar, você não se embanana, você não esquece, porque você já entendeu. Então, a gente não vai colocar o carro na frente dos bois, a gente vai seguir a ordem natural do aprendizado, tá? E pra gente seguir a ordem natural do aprendizado, eu vou ter que te mostrar toda a estrutura básica do inglês. Porque se eu não te mostrar toda a estrutura básica do inglês, o que vai acontecer? Você não vai conseguir entender quando a gente chegar na vida real. E a gente vai usar a vida real. Coisas importantes a se falar sobre as aulas. Todas as aulas vão ter lousa e todas as lousas vão ser salvas e disponibilizadas para você. Elas já estão no formato perfeito para você imprimir, se você quiser, numa folha de sulfite padrão. Se você não quiser imprimir, não imprima. Se você quiser anotar as coisas que eu estiver escrevendo na lousa durante a aula, fique à vontade. Se você não quiser também, fique à vontade, porque o importante é você respeitar a sua forma de aprender. Como assim você respeitar a sua forma de aprender? Eu era aquela aluna que não fazia nada. Eu não anotava, eu assistia a aula. Simplesmente, quando eu estava assistindo a aula e quando eu assisto a aula, eu fico assim. Porque é isso que eu faço, eu assisto a aula. Eu não anoto, eu não faço nada disso. Mas isso é o que serve pra mim. Eu quero que você faça o que serve pra você. Se escrever é o seu jeito, pega papel, caneta, lápis, borracha, etc. E, mano, vai nessa. Se você não precisar escrever, não precisa. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ler e depois fazer resumo, fica à vontade. Estuda do jeito que for melhor pra você, ok? E já falando, eu não conto com o seu estudo. Isso quer dizer que se você estudar, você vai aprender muito melhor e muito mais rápido. Sim, mas eu não conto com o seu estudo, eu não conto com a sua memória, eu não conto com nada vindo de você. A única coisa que eu conto com você é que você está assistindo esse vídeo. Acabou. Se passou, sabe, passou disso, passou do você estar assistindo a aula, eu não espero mais nada de você. Por quê? Porque você é você e você vai fazer do seu jeito para aprender e é isso que eu quero. Eu quero que você use o seu jeito para aprender, porque o seu jeito é o jeito que funciona para você. Fim. Isso é importante. Então, você não precisa se preocupar com o nível. As primeiras aulas vão ser mais chatas para quem sabe inglês? Vão, mas elas são importantes também. Por quê? Porque eu não sei quem te ensinou inglês, eu não sei que informação foi passada para você. De fato, eu não faço a menor ideia de que informação foi passada para você. Eu não sei se te deram a informação certa, a informação errada. Então, não importa o seu nível. Essas aulas são essenciais para você. Mesmo. Não importa se você fala 0 de inglês ou se você fala 90 de inglês. X. Não importa. Você precisa assistir essas aulas. Por quê? Porque uma coisa que eu noto e que eu notei é que muitos professores e muitas escolas passam informação pela metade. Por N razões que eu não vou entrar aqui, mas eu não passo informação pela metade, eu passo informação por inteiro. Então, tem muita coisa que eu falo durante essas aulas, mesmo sendo das coisas básicas, que você não sabe. E é importante você saber para você entender como a língua funciona. Porque qual é a forma que eu ensino inglês? Eu não ensino inglês fazendo da forma que todo mundo faz. Porque a forma que todo mundo faz, na minha visão, é uma forma que não funciona muito bem. Funciona, porque senão as pessoas não aprenderiam, mas tem um jeito que, na minha visão, é mais fácil. E como que é esse jeito que, na minha visão, é mais fácil? Porque, assim, quando a gente começa a aprender uma outra língua... Tá, vamos voltar. Volta. Antes disso ainda, quando a gente não fala língua nenhuma, quando a gente ainda é um bebê, nosso pensamento é de um jeito X, que cada um tem seu jeito e tá tudo bem. A partir do momento que a gente aprende uma língua, a gente começa a moldar a forma que a gente pensa de acordo com a forma que a gente se comunica, com a forma que a gente decidiu como comunidade, como sociedade, como povo, como país, a se comunicar. E isso que é a língua. A língua nada mais é do que um jeito que todo mundo concordou que todo mundo ia se entender. E é isso. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente aprende uma língua, nosso pensamento ele começa a ficar
completamente conectado à língua, porque a gente não tem mais o acesso do pensamento antes da língua. É um negócio muito louco que acontece dentro do cérebro. Só que quando você fala outra língua, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que mudar a forma que você pensa. Porque senão você vai falar a sua língua traduzida, você não vai falar a outra língua. E é isso que é difícil de aprender língua. Não é difícil aprender que palavra significa o quê. O difícil é pensar de uma forma diferente. E a forma que eu ensino foca muito em entender o raciocínio por trás daquilo. A partir do momento que você entende o raciocínio por trás daquilo, você consegue raciocinar daquela forma, e aí quando você for falar, sua vida vai ser mais fácil. Porque aí o português não vai ficar entrando e te impedindo de aprender ou te dificultando o aprendizado. E eu gosto de fazer isso desde a aula 1. E uma coisa que eu te falo, quem nunca fez inglês se dá muito bem. E quem já fez inglês se dá bem, mas é mais difícil. É mais difícil para quem já sabe inglês do que para quem não sabe. Por quê? Porque eu tô mudando tudo. Eu tô mudando tudo que você acha que você sabe de inglês. Eu tô mudando a forma que você pensa sobre inglês. Eu tô mudando a forma que você pensa, ponto. E isso é importante. É por isso que os meus alunos gostam da aula. Porque eles passam a entender a forma que o inglês funciona. E se você entende a forma que o inglês funciona, você não precisa de mim por muito tempo. E a minha intenção é que você não precise de mim. Não é que eu não goste de você, eu acho você sensacional. Mas, se você ficar comigo 3 anos fazendo aula, cara, desculpa, eu não fui uma boa professora pra você. Se você ficou 3 anos comigo e você ainda precisa de aula de inglês pra aprender conceito, eu não fui uma boa professora pra você. Se você tá comigo há 3 anos, se você quer continuar suas aulas para você praticar, é uma coisa. Mas se você estiver ainda aprendendo, depois de 3 anos, deu ruim, sabe? Então, por isso que a gente precisa desse negócio de entender como a língua funciona. A partir do momento que a gente entende como a língua funciona, todas as regras, sabe aquele monte de regra que o professor adora vomitar em cima de você? Então, todas essas regras passam a fazer sentido, porque você não vai pegar as regras, você vai pegar o raciocínio por trás daquilo. E vai ser isso que eu vou te ensinar. Então, a forma da aula, ela é bem diferente das aulas normais. Ela é bem diferente de escola de idioma, ela é bem diferente de livro didático, de material didático e de tudo mais. E a gente vai usar material didático? Não, a gente não vai usar material didático, porque a gente vai usar a língua de verdade pra gente aprender. No começo das aulas, eu vou selecionar o material que a gente vai usar, mas depois eu vou colocar pra vocês sugestões e a mais votada vai ser usada. Ponto. Você que vai decidir o que a gente vai usar na aula a partir de um momento X que eu vou definir de acordo com a forma que as aulas estão indo. Então, você vai definir o que a gente vai estudar. Eu vou fazer a aula. Você faz o que você quiser para estudar. A lousa vai estar sempre disponível para você. Você pode imprimir, você pode distribuir ela por aí. Você pode mandar essa aula para todo mundo que você quiser. Porque essa aula e as próximas 2 aulas são basicamente tudo que uma pessoa precisa saber em inglês. Falando sobre isso... que mais que eu tenho pra falar? Falamos disso, falamos daquilo. Então, agora a gente já pode começar a entender como o inglês funciona. Então, cola aqui na lousa, vem cá, vamos entender como o inglês funciona. Estamos aqui na lousa maravilhosa, também conhecida como Photoshop. E eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque... Mentira, eu só vou tirar esse cara aqui. Aí, pronto. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque vai ficar... Porque esse é meu aluno e meu aluno vê exatamente isso daí. Eu não tô fazendo vídeo pro YouTube, eu tô fazendo vídeo pra você, que é meu aluno, então não precisa ficar bonitinho porque você quer informação. Então, vamos começar com uma coisa muito, muito, muito simples, que é entender como uma frase funciona em inglês. Como que uma frase funciona em inglês? A gente sempre vai precisar de uma pessoa, da ação que a pessoa faz e o resto. Isso é inglês. Porque, tá, mas isso parece ser idiota, Jona, por que você tá falando disso? Então, porque é o seguinte, em português a gente pode falar alguma coisa assim, aconteceu um acidente.
Em inglês a gente não pode. Em inglês a gente tem que falar um acidente aconteceu. Inglês é uma língua muito idiota. Idiota de burra, idiota de estúpida, idiota de as pessoas não conseguem juntar A e B, sabe? É assim, esse é o lance do pensamento do inglês, é um pensamento muito burro. Por isso que às vezes fica difícil pra você, porque o nosso pensamento é mais complexo, porque a nossa língua é mais complexa. E aí quando a gente precisa deixar o pensamento mais simples, a gente tem dificuldade também. Então é isso que acontece, é por isso que fica difícil. Porque a gente precisa deixar o nosso pensamento mais simples. Então sempre vai ser pessoa, ação e o resto. Sempre. Nunca ação, pessoa, nunca resto, pessoa, ação, tá? Às vezes pode. Por quê? Porque nativo faz o que quiser. Quando você tiver desenvolvido no inglês, você também vai poder fazer o que você quiser. Enquanto você não tiver desenvolvido, eu sugiro que você tente fazer sempre o certo, porque tentando fazer sempre o certo, depois pra errar fica mais fácil. É sempre melhor aprender o certo e errar de propósito do que eu aprender o errado, mas que é comum, e depois não saber o certo. Então, eu vou sempre te ensinar o certo e vou te falar qual que é o errado de propósito. Sempre, tá bom? Então, se a pessoa, ação e o resto, vamos fazer uma frase falando pessoa, ação e o resto. Então, vamos pegar a pessoa, quem vai ser a pessoa? Vai ser eu. Então, o que eu faço? Eu quero, o que eu quero? Eu quero chocolate. I want chocolate. Eu quero chocolate. Essa frase quer dizer só isso. Eu quero chocolate. Esse cara aqui é a ação, esse daqui é a pessoa e esse daqui é o resto. Poderia ter muito mais coisa aqui no resto, mas o que importa é pessoa, o que a pessoa tá fazendo e o resto. Sempre vai ser assim. Beleza. Então a gente tem essa frase maravilhosa, linda e maravilhosa. O que acontece? Inglês é uma língua idiota, inglês é uma língua burra. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em português, para eu negar, eu só preciso colocar um não aqui, certo? Eu não quero chocolate. Só que inglês é uma língua burra, eu não posso colocar só um não. Por quê? Porque eu preciso colocar uma babá pro não. Porque inglês é uma língua burra. E a coisa mais burra do inglês, sempre, pra vida, é o verbo. O verbo em inglês é uma coisa muito idiota. Tipo, eles são burros, e por eles serem burros, a nossa vida fica mais difícil, porque a gente tem que pensar mais pra... Sabe? Não é que a língua é burra porque ela é simples. Não, ela é burra porque ela simplificou tanto que ficou mais difícil. Esse é o problema do inglês. Simplificou tanto que ficou mais difícil. Juro. Então, a gente tem aqui, eu quero chocolate, vamos negar. Pra negar, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar do mais o not. A gente vai precisar dos dois. Eu posso deixar os dois separados. Deixa eu colocar na frase, vai ficar melhor. Eu posso colocar os dois separados. I do not want chocolate. Ou eu posso deixar os dois juntos. E como que eu vou juntar os dois? Eu vou fazer isso daqui. E que raios é isso daqui? Isso daqui é o don't. O don't é nada mais do que a junção do do mais o not. E por que existe essa junção? No começo não existia essa junção. Mas aí, conforme as pessoas vão falando, elas tendenciam a falar cada vez mais rápido. E aí, o que acontece? Isso daqui junta tudo e vira don't. Então, essa vírgula voadora tá aqui. Eu sei que o nome disso é apóstrofo, tá? Mas eu gosto de chamar de vírgula voadora e assim eu chamarei. Essa vírgula voadora tá aqui porque ela tá abreviando. Mas ela não tá abreviando a escrita. Se a gente for ver, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres com espaço. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu só ganho o caractere do espaço. Então, eu não tô economizando grafia. Aqui, eu tô economizando fala. Toda vez que você vê uma vírgula voadora, toda vez que você vê um apóstrofo em inglês, isso quer dizer que essa palavra está sendo representada da forma que ela foi falada na forma escrita. Ou seja, eu estou escrevendo do jeito que eu falei. Basicamente isso. E, já que eu estou escrevendo do jeito que eu falei, vamos pensar aqui junto comigo. Se eu estou escrevendo do jeito que eu falei, concorda comigo que isso é um pouco mais informal do que isso? Porque isso daqui eu tô representando a fala. Se eu represento a fala escrevendo, fica mais informal. Ponto. Quer dizer que eu não posso usar o don't, então, se eu estiver trabalhando e tal? Não é isso. É um pouco mais informal. Não quer dizer que seja de fato informal. A questão é a seguinte, se você quiser ser super formal, se você tiver que ser super formal,
você nunca vai embutir o not em alguma coisa. Você sempre vai deixar o not separado. Mas isso é pra super formal. Formal só, isso daqui tá de boa, tá bom? Beleza. Continuemos. Então, esse do tá aqui porque alguém precisa segurar o not. E se alguém precisa segurar o not, nada melhor do que esse cara aqui. Por que esse cara aqui? Porque além dele ser auxiliar, ele é o verbo fazer. E ele é o verbo fazer com a ideia de executar. E o que a gente faz com uma ação? A gente executa a ação. Então, quando eu coloco o do com a negativa, eu tô falando que eu não executo essa ação. Ah, então é por isso que o do, que é o auxiliar, é só por isso. Juro pra você, é idiota assim. Então, o que acontece? Ele tá aqui pra segurar o not só pra gente falar que a gente não vai executar. Eu posso deixar ele separado do jeito que tá aqui, ou eu posso juntar do jeito que tá ali. Então, como é que ficaria? Ficaria I don't want chocolate. Eu não quero chocolate. Então, a diferença do do separado do not pro do junto pro not é o que você quer. Se você precisar ser super formal escrevendo, e ou falando, se você quiser enfatizar a negativa, se você quiser enfatizar o não. Então, tipo, I do not want chocolate, a gente consegue enfatizar mais a negativa do que I don't want chocolate, certo? Porque a gente consegue enfatizar muito a negativa. Então, se você quiser enfatizar a negativa, você vai tendenciar com o tempo a separar o not do do. Beleza? Tá simples isso daqui? Tá fazendo sentido isso? De verdade, me avisa, tá? Pra gente perguntar, o que acontece? A gente vai colocar o do antes da pessoa. E aqui vai ficar do, porque a pessoa é do I want chocolate. Eu quero chocolate? Não sei. Será? A resposta pra isso é sempre sim. Eu sempre quero chocolate. Do I want chocolate? Beleza? Então, esse do tá vindo antes do I, porque é assim que a gente faz pergunta em inglês. Isso quer dizer que esse do vai sempre vir no começo da frase? Não, isso não quer dizer isso. Porque eu posso ter uma frase assim, ó. Quantos irmãos e irmãs você tem? Vou escrever essa frase aqui em inglês. How many brothers and sisters do you have? O you tá aqui, ele é a penúltima palavra, o do tá exatamente antes do you. Então, quando a gente for fazer uma pergunta em inglês, o do não necessariamente vai estar no começo da frase. Ele vai estar antes da pessoa. Então, não é necessariamente no começo da frase que a pessoa vai aparecer. Olha isso daqui, ó. A pessoa tá lá no fim, certo? Então, o do vem antes da pessoa, não necessariamente no começo da frase. No nosso caso, ele tá vindo no começo da frase porque a frase tá começando com uma pessoa. Mas nem sempre o do vai vir no começo da frase. Ele tem que vir antes da pessoa. O do não vem necessariamente no começo da frase, o do vem antes da pessoa. Beleza? Legal. Então, sabendo isso, dando uma olhada aqui, se eu quiser esse do... Peraí, não, falei errado. Esse do é igual a esse do? Pergunta real, é igual? É, né? É a mesma coisa, concorda? Se é a mesma coisa, e por que é a mesma coisa? Porque você deixa de ser você porque você tá carregando uma mochila? Não, o do não deixa de ser o do porque ele tá carregando um not, concorda? Então, se eu quiser fazer uma pergunta falando não, é só eu colocar o do antes da pessoa com o not? É. E como é que vai ficar? Don't I want chocolate? Eu não quero chocolate? Você tá louco? Claro que eu quero chocolate. Eu adoro chocolate. Chocolate é a melhor coisa da vida. Pergunta falando não. Se eu quiser, eu posso separar o do not? Posso, mas aí vai ficar um pouquinho diferente. Porque o do vai antes da pessoa e o not vai ficar no lugar que ele ficaria normalmente. E como é que vai ficar essa frase? Vai ficar do I not want chocolate?
mesma coisa. Diferença é que a gente consegue focar na negativa, diferença é que a gente consegue ser um tico mais formal. Isso tá claro? Essa coisa que eu te passei agora tá clara? Por que eu tô perguntando isso? Porque se isso tiver claro, eu tenho uma notícia muito importante pra te dar. Parabéns, você já entendeu o inglês. É sério, não é brincadeira. Porque inglês é isso repetido de formas diferentes. Inglês é isso com palavras diferentes, mas a mecânica é a mesma. Alguma coisa sempre vai segurar o not para negativa, alguma coisa sempre vai para frente da pessoa para interrogativa. Mas peraí, é sempre mesmo que vai para frente da pessoa na interrogativa? Escrevendo sim, tá? Isso daqui é hoje em dia inglês escrito. Porque falando é tudo bem não fazer isso. Como assim, Joana? É sério? É. Próxima vez que você estiver assistindo um filme, uma série, alguma coisa assim, repara. Quando as pessoas fazem pergunta falando, elas não fazem essa troca. Quase nunca. De vez em quando elas fazem. E quer dizer, então, que você não precisa fazer ela? Então, vamos pensar, porque vamos ser adulto, né? Sim, quer dizer que você não precisa fazer ela. Mas o que eu aconselho pra você? Eu aconselho que você, principalmente no começo, principalmente enquanto você não tiver entendido a forma que inglês funciona ainda, use a inversão. Porque é melhor a gente aprender o certo e guardar o certo e depois fica muito mais fácil pra gente errar do jeito que todo mundo erra do que a gente só saber o errado e não saber o certo. Então, na teoria, não, você não precisa fazer isso. Mas na prática, sim, você vai precisar fazer isso, porque eu tô pensando no seu desenvolvimento em um todo, não em uma coisa ou duas coisas só. Beleza? Se isso daqui tá claro, você já entendeu como o inglês funciona. Se isso daqui tá claro, você já sabe a mecânica do inglês. Porque inglês é isso daqui repetido. E eu juro pra você, e eu vou mostrar isso pra você agora. Então, não vai ser tão agora assim que eu vou te mostrar. Por quê? Porque eu preciso te mostrar um conceito antes de eu te mostrar que é tudo igual. Pra gente entender esse conceito, a gente precisa conhecer as pessoas no inglês. E quem são as pessoas no inglês? A gente tem I, you, he, she, it, we e they. Essas são as pessoas no inglês. E o que cada uma quer dizer? Qual que é cada uma delas em inglês? I é eu, you é você, he é ele, she é ela, it é sei lá, we é nós e they são eles. Por que eu traduzi o it como sei lá? Vai fazer sentido, porque o it pode ser qualquer coisa, basicamente. E o que acontece aqui? A gente tem todas essas pessoas e a gente... Vamos fazer um comparativo com o português, tá? Pegar o verbo que a gente estava fazendo aqui, que é o want. Eu vou fazer a conjugação desse verbo. Em português eu só vou fazer falando, porque a gente não tá aprendendo português. Em inglês eu vou escrever. Então, a gente tem o verbo querer, certo? Que é a versão dele sem nenhuma pessoa fazer ele, que as pessoas chamam isso de infinitivo, ok? Então, se você ouvir infinitivo, entende que é o verbo sem nenhuma pessoa fazendo ele. Ele é o verbo mais puro do jeito que ele é e acabou, beleza? Então, querer é esse cara. E o equivalente do querer em inglês é to want. Beleza. Então, eu vou conjugar o querer e eu vou levantando o dedo para cada versão diferente que ele tem em inglês, tá bom? A gente tem querer, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. A gente tem 7 diferentes em inglês. 7, em inglês não, louca, em português. A gente tem 7 versões diferentes do verbo em português. Vamos ver como isso vai ficar em inglês? I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want e they want. Em inglês, vamos contar? A gente tem uma, duas, uma porque eu tô contando com to, ok?
2, 3. Por quê? O resto é igual. Então, em inglês, eu tenho 3 formas só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito importante pra gente. E esse conceito é muito importante mesmo de eu te passar. Em português, eu posso falar alguma coisa assim. Quero comer. Quem quer comer? Eu. Eu sei que sou eu que quero por causa da forma que a ação tá. Só que se liga só se eu faço isso em inglês. Eu não sei quem want, porque pode ser I, pode ser you, pode ser we e pode ser they. Então, se não tem como eu saber qual é a pessoa que está fazendo a ação, eu sempre vou precisar colocar a pessoa que está fazendo a ação junto com a ação. Sempre. A ação em inglês nunca vai ficar sozinha. Mentira, vai ficar sozinha em um caso, que é o imperativo, mas a gente não vai falar disso hoje. A ação não vai ficar sozinha tirando no imperativo, mesmo que não tenha ninguém fazendo ela, que é o que está acontecendo aqui, ó. Comer não é o que eu tô fazendo, eu tô querendo nessa frase, eu não tô comendo nada, comer é o que eu quero. Então, eu não tô comendo nessa frase, por isso que o comer tá com o to. Tá começando a fazer sentido, né? Então, você viu que a gente não vai ter palavra, quer dizer, a gente não vai ter ação sem estar acompanhada de uma pessoa. Nesse caso aqui tá de boas, né? Porque a gente consegue saber que sou eu que tô fazendo essa ação. Agora, vem aqui, pensa aqui comigo nisso daqui. Chove muito. Quem chove muito? Eu não chovo. Eu sou uma pessoa, eu não chovo. Você também não chove, porque você também é uma pessoa. Quem chove muito? Eu sei lá quem chove. Não é São Pedro, não vem com essa que São Pedro chove. Não. Nem a chuva, não vem com essa, não. Eu não tenho essa informação na minha frase. Se eu tivesse informação na minha frase, seria uma outra história. Eu não tenho essa informação na minha frase. E aí, o que eu faço nesse caso? É por isso que o it existe. Como assim é por isso que o it existe? Para ele acompanhar a ação, porque a gente não pode deixar a ação desacompanhada, para ele acompanhar a ação que não é pessoa nenhuma que tá fazendo, ou que eu não saiba que pessoa que tá fazendo. Quem chove? Sei lá. It. Por isso que eu traduzo it como sei lá. Então, essa frase aqui ficaria it rains. O S tá aqui por causa do it. A lot. Ups. Aí, agora sim. It rains a lot. Então, o que acontece? Você viu que nesses caras aqui, a ação ficou com S? E o que é esse S? Esse S não é plural. Esse S tá aí porque é o jeito que a ação fica para essas pessoas. Só isso. É pecado mortal você esquecer esse S? Não é pecado mortal, porque mesmo se você esquecer o S, a pessoa vai entender o que você quis dizer. Vai estar errado? Vai. Mas a pessoa vai entender o que você quis dizer. Beleza? Não é porque tá errado que a pessoa não vai entender. Às vezes o erro não deixa a pessoa entender. Então, vamos ver como é que a frase fica quando a gente tem esse S na ação? Vamos lá. Pegar essa mesma frase aqui, do I want chocolate, só que em vez de eu, a gente vai fazer com ela. E eu vou mudar isso daqui de lugar, porque eu preciso de espaço. Se eu apertar a ferramenta, ele vai. Ups. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Aí, amigo tá no lugar certo agora. Só vou pegar aqui o rostinho de novo. Tô com o mesmo tom de roxo? Tô. Então, beleza. Peguei o rostinho de novo. Vamos ver como que essa frase aqui vai ficar em inglês. Com she no lugar de I. Por quê? Porque com she, que é ela, a ação ficar com S. Poderia fazer com he? Eu poderia fazer com he, mas eu escolhi fazer com she. Daria na mesma se fosse com he? Daria na mesma se fosse com he, mas eu escolhi fazer com she. Então, como é que vai ficar isso daí? She, a gente vai pegar o verbo, que é o want, que é o querer. She wants. E o resto vai ficar igual. Chocolate. Chocolate.
She wants chocolate. Maravilha. Então, esse S tá aqui por causa de she. Porque a gente precisa do S para colocar quando a gente usa he, she ou it. Por enquanto tá sossegado, né? A gente só pegou e colocou o S igual a gente faria no português. Beleza. Lembra que esse S não é plural. O que acontece? Quando a gente for negar, a gente vai precisar do do, concorda? Porque a gente precisou do do com want pra I, a gente também vai precisar do do com want pra she. Só que, lembra que eu falei que quando a gente coloca o do, ele passa a ser o não executo essa ação? Então, o do passa a ser a ação que a pessoa está fazendo. E se o do passa a ser a ação que a pessoa está fazendo, o do que vai ter que mudar para a ação ficar, para a ação combinar com a pessoa. Então eu vou precisar saber como que é a versão do do com o S da conjugação do he, she, it, né? Então o que vai acontecer? Quando eu tiver o do e eu adicionar o S, eu vou ter o does. E a gente vai falar assim, does. Quando eu quiser colocar o not no does, quando eu quiser embutir o not no does, porque eu posso deixar separado, certo? Só que em vez de do seria does, beleza? Se eu quiser, eu posso juntar eles. E como é que vai ficar essa junção? Vai ficar doesn't. Então, toda vez que eu adicionar N, vírgula voadora T, ele está representando um not. Sempre. Aproveita que não é sempre que eu posso falar que é sempre que a coisa acontece. Nesse caso, é sempre. Então, esse N, vírgula voadora T, ele está aqui representando o not, que eu posso escrever separado também, ok? Não preciso escrever só dessa forma. Então, beleza. Então, vamos fazer essa frase aqui. Agora, pensa comigo. Se eu preciso colocar o S, e eu já tô colocando o S no do, essa ação vai vir com S ou sem? Essa ação vai vir sem S, porque a gente já colocou o S no do, e porque o do passa a ser a ação que ela tá fazendo. É estranho esse conceito, não é igual ao português, eu sei, mas é a verdade. Eu vou falar sempre a verdade pra você, eu não vou mentir sobre inglês pra você. Você viu que foi sobre inglês, né? Brincadeira. She doesn't, ela não. Agora a gente vai pegar o want, sem o S. She doesn't want chocolate. E vamos mudar você aqui um pouquinho de tamanho. Deixa você... Não, deixa você aí, depois eu mexo em você. Tá. Então a gente tem aqui she doesn't want chocolate. Então você viu que a negativa ficou igual a que a gente tinha feito, com a diferença do S. Então, você viu que até agora tá ficando tudo igual, a única coisa que tá de diferente é o S que foi adicionado, né? Legal, vamos dar uma olhada aqui. Para perguntar, a gente colocou o do antes da pessoa. Para perguntar aqui, a gente também vai colocar o do antes da pessoa, só que o do vai vir com o S, porque a pessoa pede o S do do. Então, como é que isso aí vai ficar? Vai ficar does, sem a negativa, porque eu não tô negando agora, eu tô só perguntando. Does she want chocolate? Ela quer chocolate? Não sei, boa pergunta. Pergunta aí pra ela, vê se ela quer. Você quer? Do you want chocolate? Does she want chocolate? I don't know. Beleza? Fazendo sentido por enquanto? Viu que tá igualzinho o que a gente já tinha feito? A única coisa que tá mudando é o S. Só isso. Pra perguntar e negar, eu vou ter as mesmas oportunidades que eu tive quando era I e quando não era she. Então, vamos fazer isso daí. Doesn't she want chocolate? Ela não quer chocolate? Pra perguntar e negar com o not separado. Does she not want chocolate? Beleza? Você viu que isso daqui é igualzinho, completamente igual a isso daqui.
A única coisa que muda é que a gente adiciona um S. E é isso que mostra que inglês é inglês. E isso aqui é coisa mais linda e maravilhosa da vida. E só para deixar claro, isso daqui é como as coisas vão funcionar no presente, ok? Eu vou até colocar aqui present. Que present é presente. Tanto presente de dar, sabe? Ó, um presente pra você. Quanto presente de agora. Quanto... Tem mais presente? Quanto presente de estar presente. Sim. E pra que serve o presente? Você já se perguntou isso? Por que a gente usa o presente? Pra que a gente coloca as coisas no presente? Pra algumas razões. Pra falar de coisas que acontecem agora e pra falar de coisas que acontecem sempre. Como assim coisas que acontecem sempre? Eu janto. Eu janto todos os dias. Então, se eu falo eu janto, você já assume que é sempre. Então, é pra isso que a gente usa o presente, pra falar de coisas de agora e coisas que acontecem sempre. E por que eu tô falando isso? Isso parece uma coisa muito idiota, né? Parece, eu concordo com você que parece uma coisa muito idiota. Mas vai fazer sentido logo menos, tá? Logo menos. Beleza, então a gente já viu o presente. O presente, ele pode vir desta forma ou desta forma, dependendo da pessoa que está sendo usada, né? A gente tem que pensar isso, que a gente vai depender da pessoa que está sendo usada, porque dependendo da pessoa, a forma vai mudar por causa das pessoas que não mudam o jeito porque as pessoas quiseram começar a falar assim e assim ficou. Basicamente por isso. Na verdade, antigamente, tinha bem mais conjugações de inglês, mas as pessoas pararam de usar. É igual o tu. A gente não usa o tu no português com a conjugação certa. Porque o jeito certo seria tu vais e não tu vai, né? E a gente não usa com a conjugação certa e dane-se. Foi basicamente isso que aconteceu no inglês. Tinham mais pessoas, inclusive, no inglês antigamente. Eu não vou passar isso pra vocês agora, porque isso, hoje em dia, só é usado em orações. Orações tipo... sabe? Falar com Deus, você, Deus, e seja lá o que você acredita. E se você estiver lendo alguma coisa do Shakespeare. Do jeitinho que ele escreveu, sabe? Original. Se não, você não vai ver isso nunca em lugar nenhum e tá tudo bem. Tá? Tanto que os gringos até zoam esse tipo de coisa. Mesmo. Isso aqui tá claro? Se isso aqui tá claro, eu quero passar pro passado. E por que eu quero passar pro passado? Passado a gente escreve past. E pra que a gente usa o passado? Pra falar do que já passou. E vai ser isso que eu vou escrever aqui. Já passou. E pra que serve o passado em inglês? Pra falar do que já passou. E como que a gente sabe em português que as coisas estão no passado? A gente sabe que as coisas estão no passado porque a gente coloca a ação no passado, certo? Eu gosto, eu gostei. Gostei tá no passado, beleza? Então a gente muda a ação. Incrivelmente é a mesma coisa que acontece no inglês. Ah, que legal! Então vamos ver como que fica a ação no passado em inglês. E eu vou escrever aqui verbs in the past. Verbs in the past. A gente tem dois tipos de verbo no passado em inglês. O que as pessoas chamam de regulares e irregulares. Eu, Joana, não chamo eles de regulares e irregulares. Eu chamo eles de legais e de FDP. Por que eu chamo eles de legais e de FDP? Porque é a relação que a gente tem com eles mesmo. Os regulares, os legais, eles vão sempre terminar em ED. Dica, toda vez que eu colocar um till, ok? Isso daqui é um till. Igual que a gente coloca no não. Toda vez que eu colocar um till e alguma coisa, eu tô falando que vem alguma coisa antes daquele ED normalmente. Ou daquela coisa que eu escrevi normalmente, tá? Mas eu vou lembrar mais umas 4, 5 vezes disso daí, depois eu paro. Então, esse ED aqui, o que acontece? A gente vai colocar na ação. E, incrivelmente, o want é um dos verbos legais. O want é um dos caras que terminam com ED. Então, want é o presente, o passado é wanted. Toda vez que aparecer uma ação nova, eu vou colocar o jeito certo do passado e o jeito certo do presente, tá bom? E aí a gente tem os verbos irregulares, os verbos FDP. E o que isso quer dizer na nossa vida? Isso quer dizer que eles vão mudar do jeito que eles quiserem e dane-se a gente.
né? Eu sei, desculpa, foi mal. Um exemplo disso, o verbo to eat. To eat é comer. O passado de eat é ate. Daí a gente tem o verbo tipo to drink, que é beber. O passado de to drink é drank. E aí a gente tem, sei lá, o verbo vir, que é come. O passado do come é came. Tá, mas Jô, os verbos estão parecidos, não é tão difícil assim, né? Então, vou te mostrar mais um. O verbo to go, que é ir, o passado é went. Então, eles não são tão parecidos assim, nem sempre. E por que a gente tem verbos irregulares? Só pra te dar a pegada. Porque antigamente tinha umas 3 ou 4 regras de passado pro inglês. E esse antigamente é tipo bem antigamente mesmo. Uma delas era bem parecida com ED e as outras eram bem parecidas com as formas que os passados mudam no inglês. E o que acontece? Uma galera falou, mano, tá muito complicado isso, vamos simplificar, porque essa é a ideia do inglês, simplificar tudo. Vamos simplificar isso daí porque tá muito complicado. Vamos fazer todos os passados terminarem com ED, fechou? Fechou, uhul, yes, lá. Só que, como isso faz muito tempo, ou as pessoas não ficaram sabendo dessas mudanças em todas as ações, e 2, elas viraram e falaram, dane-se, não vou mudar não, vou falar do jeito que eu sempre falei, história é essa de ficar mudando língua, coisa idiota, que é basicamente a reação que a gente tem quando inventam de mudar a língua. E por causa dessa galera que não quis se adequar à regra nova, a gente tem verbo irregular. Então, a boa notícia é a seguinte, a maior parte dos verbos em inglês é regular. A má notícia é a seguinte, a maior parte dos verbos irregulares são os verbos do dia a dia. Por quê? Porque eles são os verbos que foram repetidos mais e mais vezes, então eles não tiveram a capacidade de mudar. É por isso que a gente tem verbo irregular, Então, vamos colocar esse verbo aqui, essa frase aqui, no passado. Eu vou colocar com o she para mostrar uma coisa muito incrível. Eu vou escolher uma cor pro passado e o passado vai ser verde. O passado vai ser verde, tá? Então, o que vai acontecer aqui no passado? Para eu colocar essa frase no passado, eu vou colocar want na versão dele do passado, que eu sei que é wanted. Então, vai ser isso que eu vou fazer. She wanted chocolate. Ela quis chocolate. E uma coisa incrível do passado é que isso daqui serve para qualquer passado que você conseguir pensar do verbo querer em português. Qualquer. Maravilha. Então a gente tem aqui she wanted chocolate. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui quando a gente fez com S? O que aconteceu aqui quando a gente fez com S? Esse cara aqui ficou na afirmativa. Quando a gente colocou o do, o que estava de diferente na ação foi pro do. Porque o do é o verbo que ela passa a fazer. Quando a gente for colocar o do aqui para negar e para perguntar, o passado vai passar pro do. E como que é o do mais o passado? O do mais o passado é o did. O did mais o not é o didn't. Então, peraí. Quando eu for negar aqui, eu vou colocar o did com o not e a ação vai ficar sem o passado, porque o passado já tá no do. É isso mesmo. Então, esse aqui vai ficar she didn't want, sem o passado, porque o passado já foi pro do. She didn't want chocolate. Igual aconteceu aqui, você viu? Para perguntar o que vai acontecer, a gente vai pegar o do, que virou did, que tá no passado, e jogar pra frente dela. Did she want chocolate? Perguntar e negar, mesma coisa, o did com o not antes do she, igual a gente tem feito desde lá do do. Didn't she want chocolate? Beleza? Fez sentido?
você viu que... eu também posso deixar separado, então vamos deixar separado aqui. Did she not want chocolate? Então, você viu que é tudo uma grande repetição disso daqui? Então, a gente já viu o presente e a gente já viu o passado. Parabéns com isso. Com isso daqui que a gente acabou de ver, você já sabe 60% da estrutura que você precisa saber em inglês. É sério. É louco, né? Eu não tô mentindo, não. É verdade. É só isso. Inglês é idiota assim. E como que você nunca viu que era idiota assim? Porque as pessoas separam e você não consegue ver a relação da uma coisa nos tempos verbais. Que da hora. E você reparou que eu coloquei o she aqui e não tem S mais? Porque a gente só coloca S em he, she, it no presente. E vai ser isso que eu vou colocar aqui. E a gente vai girar a lousa, porque senão eu não vou conseguir escrever do jeito que eu quero escrever. Só presente. E vou desvirar a lousa. Beleza? Então, esta é a nossa primeira aula. Por que que essa é a nossa primeira aula? Porque eu quero parar aqui. Porque essa é a regra master do inglês. Inglês é isso daqui que você tá vendo. Inglês é isso. O resto é variação disso. Se você entender isso, você entendeu tudo que você precisa entender do inglês. Alguma coisa sempre vai segurar a negativa e alguma coisa sempre vai pular para frente da pessoa para perguntar. Lembrando que é na frente da pessoa, não necessariamente no começo da frase. Na próxima aula, a gente vai ver as exceções a isso. Por quê? Porque é língua, a língua tem exceção. Desculpa, faz parte, a culpa é nossa porque a gente que faz a língua ser do jeito que ela é. Então, na próxima aula a gente vai ver as exceções, mas a regra, você já sabe, a regra é essa. E é essa a regra para sempre. Não muda. É assim, será assim, e se você entender isso, você já entendeu como o inglês funciona. Beleza? Então, se cuida de lição de casa. Se você quiser, começa a reparar nisso daí, nas interações que você tiver em inglês ou nas coisas que você vê em inglês, e aí você vai ver que é real o que eu tô falando. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver as exceções ao do. Você se cuide, não faça nada que eu não faria e avisa pros amigos, tá? Porque a ideia é que as pessoas consigam estudar inglês mesmo quem não tenha dinheiro. Avisa, mano, espalha pra todo mundo. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Beijo, até a próxima aula!